E se cada palavra que você nunca disse estivesse agora, em algum lugar, morrendo em seu peito? 3 vozes se encontram num salão de espelhos. Um lugar onde o não dito ecoa como um sussurro esquecido. Hoje, eles conversam sobre um tema que pesa na alma de muitos: o que acontece quando você se cala. Toda vez que você se cala, algo dentro de você morre um pouco. As palavras não ditas não desaparecem. Elas se condensam. Gravitam ao redor do sujeito como astros escuros, atraindo o desejo, deformando-o. O silêncio não é ausência de fala. É presença de um medo. Medo de trair a imagem que você acredita ser. Medo de que o outro veja quem você é, por trás do verniz. Mas há um paradoxo. O que você reprime no dizer, retorna no corpo. Retorna no sonho, no sintoma, no olhar perdido. Você se cala para proteger um eu ideal. Mas esse mesmo eu torna-se uma prisão. E então você se pergunta: quem sou eu, se não posso me dizer? O desejo não suportado pela palavra vira um abismo. E é nesse abismo que muitos hoje flutuam, sorrindo para as redes, silenciando para si. Sim, Jaque, e mais eu diria ainda mais, do que não é expresso, mergulha nas águas do inconsciente. E ali, como um peixe esquecido, cresce e alimentando-se das correntes ocultas da psique. Cada emoção calada se torna uma sombra. Cada verdade não dita, um espectro. E as sombras não são apenas conteúdos. São forças autônomas. São aquilo que um dia assumirá forma, se não no gesto, no sintoma. Se não na palavra, na doença. Quando você se cala por medo e você alimenta o monstro que mais teme. Pois a autenticidade sufocada não morre. Ela apenas muda de rosto. Por isso vemos tantos rostos vazios no mundo moderno. Pessoas que esqueceram o som da própria voz interna. Expressar-se não é um luxo. É um processo de individuação. Sem ele, você jamais se tornará inteiro. Vejo em minhas terapias, dia após dia, crianças que cresceram ouvindo "não chore, não grite, não incomode". Elas aprendem que sentir é errado, que falar é perigoso, e assim, constroem máscaras. O problema? A máscara cola. E com o tempo, você esquece quem havia atrás dela. Quando adultos, continuam calando, para agradar, para evitar rejeição, para pertencer. Mas há um custo terrível, a perda da autenticidade. Cada vez que você engole uma lágrima, um não, um sim que queria dizer, um pedaço da sua alma se retrai. E o corpo sabe. Ele guarda. Ele chora por dentro. Expressar-se é um ato de coragem. E de amor próprio. Pois enquanto você se cala, o que mais quer ser visto, morre um pouco mais. A origem desse silêncio não é de hoje. Ele é herança. Ele é estrutura. Quando a criança percebe que certas palavras provocam desaprovação, ela aprende a omitir. Quando descobre que seu choro gera rejeição, aprende a sorrir com os olhos secos. Quando entende que a expressão genuína ameaça o laço, ela consente em não ser para ser aceita. Esse é o pacto perverso do sujeito com o outro. Eu me calo, para que você me ame. Mas a que preço? O desejo se curva. A falta se instala. E o sujeito passa a buscar, em cada olhar externo, uma legitimação que jamais satisfaz. Veja, muitos adultos hoje andam como mendigos emocionais, estendendo o silêncio na esperança de um afeto que, ironicamente, só poderia vir de uma expressão autêntica. E assim, a roda da falta gira. Sempre em silêncio. Sim, Jaque, e no fundo dessa dor, mora um paradoxo ainda maior. Quanto mais nos calamos para sermos aceitos, mais nos afastamos do self. Mais nos exilamos de nossa essência. A criança que um dia calou seu medo, seu desejo, sua raiva legítima, cresceu com uma sombra às costas. E essa sombra, e não se deixa ignorar. Ela sussurra nos pesadelos. Grita nas crises de ansiedade. Se infiltra nos relacionamentos, sabotando-os. E até no sucesso, no momento em que a alegria deveria emergir, a sombra sopra, e você não merece isso. O que não é integrado, vinga-se. Por isso, ao ouvir as dores de tantos hoje, vejo nelas a criança não ouvida. A palavra não dita. O choro que foi engolido, se que agora transborda em formas disfarçadas. A cura começa quando damos voz ao que foi calado. Quando resgatamos a criança perdida dentro de nós. Vejo isso a cada encontro terapêutico. Adultos que não sabem mais chorar. Pessoas que perderam a habilidade de dizer, estou com medo. Homens que nunca puderam mostrar vulnerabilidade. Mulheres que aprenderam a ser tudo, menos quem realmente são. E por trás de cada estou bem automático, há um oceano represado. Mas o corpo não mente. Ele carrega o fardo. Dores crônicas, cansaço inexplicável, crises de pânico, doenças autoimunes, são, muitas vezes, o grito do não dito. Por isso, cada sessão é um convite. Traga sua voz. Mesmo que trema.
Mesmo que chore, mesmo que não saiba como começar. Pois quando você finalmente se permite dizer, o que estava morrendo dentro começa, pouco a pouco, a renascer. Curioso como passamos a vida tentando não sermos nós mesmos. E quando, finalmente, a máscara nos sufoca, perguntamos, por que estou tão vazio? O desejo, minha cara Virgínia, meu caro Cal, não desaparece. Apenas se desloca. Quando calamos o que arde em nós, quando sacrificamos o que é singular por um pertencimento falso, o desejo retorna pela porta dos sintomas. Ansiedade, compulsões, vícios, relações tóxicas. São tentativas distorcidas de fazer o desejo falar. Por isso, a chave não é curar o sintoma, é dar palavra ao desejo. Permitir que o sujeito encontre um espaço onde possa se dizer. Onde sua falta não seja um erro, mas um motor de vida. A autenticidade não nasce da ausência de falta. Ela floresce quando aceitamos a falta como condição e ainda assim, ousamos falar. Sim, já que e ousar falar é também ousar entrar em contato com a sombra. Pois o que foi calado durante tanto tempo e não é só o belo. É também o temido. Cada palavra não dita se torna um espectro no inconsciente. Cada verdade silenciada alimenta a sombra que, não raro, nos possui sem que saibamos. A chave está na coragem de integrar. Não se trata de se livrar da dor, mas de habitá-la. De dar nome ao inominado. De acolher o que foi rejeitado. Quando você fala aquilo que nunca ousou dizer, mesmo que para si mesmo, a sombra se ilumina. E nesse instante, em um pedaço seu volta para casa. A voz que foi negada e é a alma que deseja renascer. Vejo isso todos os dias, Cal. Quando alguém, pela primeira vez, diz, eu não estou bem. Ou, eu sinto raiva, medo, vergonha. Ou mesmo, eu preciso de amor. Algo acontece no corpo, no olhar, na presença. É como se um muro caísse. Como se o ar voltasse a circular por dentro. A chave é simples, mas corajosa, expressar-se. Não como performance. Não para agradar. Não para ser compreendido. Mas para existir. Quando você se permite dizer a sua verdade, sem garantias de aceitação, sem certezas de controle, você começa a viver. E então, aquela parte que morria em silêncio, respira novamente. Respira e diz, estou aqui. Ainda sou você. Escutem bem. Cada vez que você se cala diante de si mesmo, um pedaço seu morre. Não se trata apenas de calar diante dos outros, mas de se tornar surdo para sua própria falta. De censurar seu desejo. De amputar o que é vivo em nome do que é aceitável. É um pacto silencioso com a morte psíquica. E esse pacto cobra seu preço. Você se torna opaco. Você se torna estranho para si mesmo. E um dia, olha no espelho e não reconhece quem lhe encara. Por isso, digo, não busque ser perfeito. Busque ser falante. Mesmo que o discurso seja tremido. Mesmo que doa. O inconsciente não perdoa o silêncio. Ele grita por símbolos. Por carne viva. Por verdade encarnada. Já que e há sabedoria nisso. Mas ouso acrescentar, não é apenas o desejo que busca a voz, se é a alma. E a alma fala a língua dos símbolos, dos sonhos, dos gestos, dos silêncios cheios. Quando você se cala, não está apenas reprimindo, se está exilando partes sagradas de si. A criança que queria dançar. O poeta que queria gritar. O amante que queria se entregar. O sábio que queria se recolher. Cada vez que você se cala, você as enterra um pouco mais fundo. Mas a alma, e não aceita sepultamento. Ela voltará em forma de sintoma, de angústia, de saudade sem nome. Portanto, a travessia não é gritar ao mundo. É dizer, primeiro, a si mesmo, já aqui estou. Com tudo o que sou. Com tudo o que temo ser. E, nesse momento, a vida recomeça. Não mais como performance. Mas como presença. Cal, Jaque, vocês falam da alma e do desejo. Eu falo da relação. Pois não aprendemos a nos calar sozinhos. Aprendemos com olhares de censura. Com silêncios que ferem. Com mãos que afastaram. Mas hoje, podemos aprender a nos escutar de novo. Podemos criar um espaço seguro, dentro e fora de nós, onde tudo que foi calado possa ganhar voz. Isso não acontece num grito, nem num ato heróico. Começa com um gesto simples, dizer uma verdade pequena, e depois outra, e outra, até que um dia, o corpo inteiro respira, a alma canta baixinho, e você, enfim, se sente vivo. E se, por acaso, nesse processo, alguém se afastar de você, permita. Melhor perder quem exige seu silêncio, do que perder a si mesmo para sempre. Toda vez que você se cala, algo dentro de você morre um pouco.
Mas toda vez que ousa dizer uma verdade, e mesmo tremendo, mesmo em sussurros, em algo dentro de você renasce. A maior prisão é aquela que confundimos com proteção. Então eu te pergunto: o que em você ainda está escondido, por medo de ser rejeitado? Talvez seja a hora de ouvir, de falar, de viver. Se essa conversa ecoou dentro de você, compartilhe. Alguém, em silêncio, precisa ouvir isso também.